Olá, meu povo, bom dia, amigos do Instagram, amigos também futuramente do YouTube. Essas lives vão para o YouTube, para o canal Videira Patrocínio. Então, compartilhe com seus amigos, tá? Curta, compartilhe. Essas palavras são chaves, são gotas de graça. E que bom, mais uma vez estamos aqui. Eu quero esta manhã falar mais um pouquinho sobre Jesus, né? Sobre a perfeição de Jesus. Jesus, ele é perfeito. São João, João Batista, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero te dizer que de fato ele é esse Cordeiro imaculado, Cordeiro perfeito, Cordeiro imaculado de Deus. Mas antes, compartilhe com seus amigos aí, mande o aviãozinho aí, compartilhe essa live, compartilhe com pessoas que Deus colocar no seu coração. E vamos lá, no livro de Levítico, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado vacum, oferecerá ele um macho sem defeito à porta da tenda da revelação, e oferecerá para que ache favor perante o Senhor. Olha aí, para que ache favor perante o Senhor. O 4 diz: porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e esse será aceito a favor dele para a sua expiação. Olha que interessante, deixa eu criar aqui um cenário para você entender. Lá no Velho Testamento, toda vez que alguém pecava, errava, o que essa pessoa precisava fazer? Ela vinha perante o sacerdote, trazia ali o animal, né? Precisava ser um animal sem defeito, né? Diz que do gado quer dizer animais domésticos, no caso, era ovelha, um cabrito ali, alguma coisa assim, um bezerro. E quando trazia aquele animal, a primeira coisa que o sacerdote ele fazia era conferir se de fato o animal era perfeito. Uma vez que ele concluía que o animal era perfeito, então ele colocava o animal sobre aquele altar, e a pessoa o qual o animal estava representando vinha e colocava a mão sobre aquele animal. Uma vez que a pessoa colocava a mão sobre o animal, de fato a perfeição, escuta isso aqui, a perfeição do animal passava para a pessoa, e os pecados da pessoa, a condenação da pessoa passava para o animal, percebe? Então é tanto que diz aqui, aquele animal ele tinha que ser sem defeito, perfeito. Uma vez que ele era sem defeito, perfeito, então era aceito e alcançava favor. Agora é claro, aquele animal, qual é o favor que ele alcançava? Não era para ele, porque ele acabava morrendo, né? Ele alcançava favor para quem? Para o seu representado, no caso, né? Para o seu representado, aquela pessoa que ele estava representando. Então, o animal está dizendo aqui, ele era sem defeito e alcançava favor, alcançava a bênção. Mas que bênção é essa? Que graça que esse animal alcançava para a pessoa a qual ele representava? Deus abençoe, Juliane. É igual pé de coelho, né? Muita gente carrega um pé de coelho e diz assim: isso aqui é para dar sorte. Sorte para quem? Coitado do coelho, né? Perdeu a pata. Então é só para você entender. Então aquele animal ele alcançava sorte. Que sorte? Para ele? Não, ele morria. Mas ele alcançava sorte para quem? Ele alcançava sorte para a pessoa a qual ele estava representando. E esse animal fala de quem? Fala de Cristo. Esse animal ele fala do Senhor Jesus, né? Lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aquele que não conheceu o pecado, quer dizer, o Cordeiro, o Senhor Jesus, perfeito, ele não conheceu o pecado, não tinha defeito, Deus o fez pecado por nós. Então Deus o condenou aonde? No nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é o que eu acabei de dizer para você. Quando o animal ele era apresentado, era conferido, e imediatamente ali o sacerdote
o imolava. E nesse momento a pessoa colocava ali a mão sobre o animal. Então havia uma transferência, guarde isso, havia uma transferência. Então a partir daquele momento Deus, ele olhava aquele animal como um condenado. E a partir daquele momento Deus olhava aquela pessoa como alguém justificado. Entende? Alguém justificado. E é exatamente isso que Cristo fez. O Senhor Jesus, você sabe, ele é belo, perfeito, né? Imaculado. E quando o Senhor Jesus, lá na cruz, ele foi oferecido como um cordeiro, oferecido ali como holocausto, o que aconteceu? Houve essa transferência. Então tudo que era meu passou para Jesus, que foi exatamente o que ele sofreu lá na cruz, a cruz, os cravos, os pregos no caso, os espinhos, as chibatadas e depois a morte, né? Então tudo aquilo que era para mim, Jesus tomou. Aí agora tudo aquilo que é de Cristo, tudo aquilo que Jesus representa, passou para mim. Entende, irmão? Então a beleza de Cristo, a santidade de Cristo agora hoje é sua, é minha. Meu Deus, sabe, isso é profundo, irmãos. Isso aqui eu quero te dizer que isso aqui isso aqui é o cerne do universo. Quando você entende isso, ontem eu estava comentando com alguém sobre, hoje a maioria, infelizmente, a maioria dos cristãos, muitos cristãos são salvos, mas eles não entendem, foi com minha esposa, né, Fernanda, eles não entendem a profundidade dessa salvação. Claro, recebe a salvação, aceita Jesus, arrepende dos pecados, beleza, são perdoados, são salvos, mas acaba não vivendo o reino de Deus, sabe? São cristãos que são salvos, porém vivem fracassados, derrotados, angustiados, vivem na dimensão desse mundo natural, né? E na dimensão das circunstâncias. Quem dita as regras para muitos cristãos não é o que Deus já decretou, mas muitas das vezes as circunstâncias na vida dessas pessoas. Hoje eu estava ouvindo a palavra do pastor Luiz, muito interessante, falando sobre Isaac e Jacó. O Isaac envelheceu sem amadurecer, né? Sem a maturidade espiritual. Quer dizer, foi um cristão, foi salvo, só que fracassou, não foi um vencedor. É onde nós pregamos sobre o crente vencedor, o cristão vencedor. O Jacó, por outro lado, engraçado, o Isaac começou bem, né? Você lembra que até a esposa dele foi algo que ele foi orar, foi para o campo orar, Deus preparou, algo assim sobrenatural, né? O nascimento do Isaac, toda aquela coisa toda. Então Isaac começou bem, terminou mal, porque ele começou bem, como diz lá nos Gálatas, começou no espírito e terminou na carne. Quer dizer, ele não perdeu a salvação, mas ele terminou como derrotado, como um homem natural. O Jacó, por outro lado, começou mal. Você sabe quem foi Jacó, né? A palavra Jacó já diz, né, o que significa o nome, você sabe. Então o Jacó, ele sabe que ele trapaceou seu irmão, trapaceou seu pai, quer dizer, ele foi um enganador. Ele deu golpe, né? Calote, né? Golpista, você imagina? Tem os políticos golpistas aí, dá o golpe, né? Pois é, tem os políticos bons também, glória a Deus por eles. E vamos orar para que Deus levante cada vez mais homens e mulheres de Deus na política. Mas veja bem, Jacó começou mal, dando golpe. Quer dizer, começou mal e terminou bem. Então no final da vida de Jacó, ele terminou maduro, quer dizer, ele envelheceu amadurecido, ele amadureceu espiritualmente. Aí talvez você está confuso, o que se trata? Deixa eu rapidinho falar para vocês. Jacó, o Isaac na velhice, a Bíblia diz que vieram os seus 2 filhos para receber a bênção. Isso acontecia, né? A bênção, Deus abençoe, filhão, beijo. O Jacó, ou melhor, o Isaac, veio os 2 filhos para receber a bênção. E quando eles vieram, aí veio primeiro, era para vir o Isaú, que era o mais velho, primogênito, mas o Jacó, como espertão, deu golpe, né? Veio primeiro, usou as roupas de Isaú, e a técnica ali, e a Bíblia diz, de forma resumida, para você entender, o Isaac falou assim: mas a voz é de Jacó, a voz é de Jacó, mas o que é isso? Aí quando apalpava, tocava nele, mas
O corpo é de Esaú, porque o Jacó pegou as vestes de Esaú, né? E aí ele falou: me aproxima, se aproxima. Colocou pelos de cabra, porque o Esaú era peludo, né? Se aproxima, o Jacó, ou Esaú, para mim ver, para mim te cheirar se é você mesmo. E quando ele se aproximou, o que aconteceu? Ele cheirou e falou: não, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Quer dizer, Isaac, irmãos, estava completamente natural, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, mas ele não desenvolveu seu espírito, sua espiritualidade, não amadureceu, estava na carne, irmãos. Por outro lado, o que aconteceu com Jacó? Isso é o Isaac. O Jacó, na velhice, veio lá José com seus filhos para receber a bênção, como naquela época os patriarcas abençoavam, né? E quando ele foi abençoar, a Bíblia diz que trouxe lá Efraim e Manassés. Quando ele foi orar e trouxe lá o Efraim, o Manassés como o filho mais velho, à direita, e o Efraim à esquerda. O José já trouxe certinho para o Jacó colocar as mãos. Quando o Jacó foi colocar as mãos, o que ele fez? Ele cruzou as mãos. E o José falou: que isso, pai? Não é assim não, está errado, pai. Está errado. Né? O senhor cruzou as mãos, está errado. E ali a Bíblia fala que o Jacó falou: não, essa é a vontade de Deus. Percebe? Então Jacó estava maduro espiritualmente. Jacó era espiritual. Entende, irmãos? Então eu quero dizer, a maioria dos cristãos hoje são crentes cristãos, nascidos de novo, salvos, abençoados, porém vivem no natural. Quem dita as regras é as circunstâncias, e não a palavra, não a promessa de Deus. Então, o que eu quero dizer para você? O Senhor Jesus, de fato, né? Ele, olha o que está dizendo aqui: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quem é você hoje? Você é justiça de Deus. Você não é enfermo, você não é doente, você não é viciado, você não é angustiado, você não é um perturbado, um fracassado, um escravo do pecado. Não, você é um filho amado de Deus, livre, liberto, cheio de Deus. Então creia nisso, confesse isso, se veja como um filho amado de Deus. E para a gente fechar, lá no livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 17, diz assim, 1 João 4, 17, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, tá? Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós nesse mundo. Parte B eu quero chamar a sua atenção. Tem uma versão que eu gosto mais que diz assim: tal qual ele é, nós o somos nesse mundo. Assim como Jesus é, olha, presta atenção, assim como Jesus é, nós o somos nesse mundo. Vamos lá. Primeiro, assim como Deus vê Cristo. Como é que Deus vê Cristo? Está lá nos evangelhos. Quando Jesus foi batizado, ou estava lá sendo batizado, o que aconteceu? Uma voz do céu se ouviu, e essa voz declarou: eis o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho satisfação. Esse é meu filho amado que eu amo muito. Esse é meu filho amado em quem tem alegria. Esse é meu filho amado em quem de fato me regozijo, me alegro pela vida dele. Ele é a minha satisfação, ele é o meu regozijo, é a minha alegria, a minha festa. É assim que o Pai vê Jesus, é assim que o Pai tem Jesus, como filho amado em quem tem todo o prazer. E hoje, meus amigos, como Deus nos vê? Porque você está em Cristo. Então hoje aquilo que era seu passou para Cristo, a nossa condenação, e Cristo já morreu lá na cruz, sofreu os nossos pecados, e aquilo que era de Cristo passou para nós. E o que era de Cristo? A santidade, a bondade, a saúde, a alegria, a vitória, enfim, a vida de Deus, o Zoe, a própria vida de Deus está em nós. Quando eu me converti, eu ficava assim: pois é, a vida eterna, um dia eu terei a vida eterna. E eu ficava, pensando: mas eu quero te dizer uma coisa, eu não terei não, eu tenho a vida eterna. Uma vez que você confessa a Cristo, crê com o seu coração e confessa com a boca, você é salvo, você recebe a própria vida de Deus. Quando falamos sobre a eternidade, ou recebemos
ou teremos a vida eterna, esse teremos, na verdade, nós já temos agora, tá? Nós já temos a vida eterna, porque é a vida do próprio Deus, tá? É a salvação em 3 níveis. O seu espírito já está salvo, você já tem a vida de Deus, você já tem a salvação. Por isso que você já é eterno agora. Uma vez que você crê em Cristo, você é eterno e feliz eternamente, né? Agora a alma nossa está sendo salva, sendo transformada. Por isso que diz: aquele que perseverar, persevere olhando para Cristo. E o nosso corpo, ele será glorificado, porque esse nosso corpo, ele não tem salvação, né? Ou melhor, não tem recuperação, PT, né? Deus vai nos dar um novo corpo, né? Então, você que tem algum defeito, algum problema, se sente, né, desmerecido de beleza, né? Você recebeu um novo corpo, tá bom? Ah, Jesus. Mas vamos lá. Então você hoje já tem a vida de Deus, você já é abençoado, favorecido, tal qual Ele é, nós o somos nesse mundo. Meus irmãos, para fechar, para a gente orar, Jesus é aquele que de fato nos cobre com a sua justiça. Jesus nos cobre com a sua justiça, assim como aquele cordeiro que era imolado, e ele de fato representava a perfeição e a beleza daquele animal, era transferido para aquela pessoa pecadora, e a condenação daquela pessoa era transferida para aquele animal. Naquele momento havia uma troca. Eu quero te dizer que lá no Calvário houve uma troca. Aquilo que era meu passou para Cristo. Por isso que ele sofreu tudo lá. Por isso que ele gritou lá: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque era a minha e a tua condenação. Era a minha e a tua punição, que o Pai iria nos punir, puniu a Cristo, puniu o seu próprio Filho lá. E aquilo que é dele passou para nós. E o que é dele? Eis aí o meu Filho amado. Esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraz. Meu Deus, a minha oração é que você tenha entendimento disso. A minha oração é que você entenda. A minha oração é que você guarde. A minha oração é que você creia. A minha oração é que você viva isso. Irmãos, não é só saber. Não precisamos crer. Nós só vivenciamos aquilo que nós temos. Tá? Não é que nós cremos. Mas claro, o primeiro passo é crer. Ou melhor, é saber. Então vamos orar para que de fato a beleza e a perfeição do Senhor Jesus esteja na sua vida, na minha vida. E guarde isso. Estamos cobertos. Jesus nos cobre completamente com a sua justiça. Amém? Aleluia. Meu Deus, vamos orar. Pai, obrigado. Oh Senhor, obrigado porque o Senhor é gracioso. Pai, obrigado porque quando olhamos para a Tua Palavra, Senhor, nós vemos tantas belezas, Senhor, tantas coisas profundas, e que muitas das vezes tem ficado despercebido aos nossos olhos. Então, quando nós olhamos aqui no livro de Levítico, que aquele holocausto, ó Deus, com aquele animal perfeito, ó Deus, sem mancha, sem defeito, ele era aceito, ele alcançava favor para o seu representado, aquele a qual ele estava representando. E ó Deus, em o nome de Jesus, meu Pai, assim foi o que Jesus fez na cruz. O Senhor Jesus Cristo, ele alcançou favor do Pai para nos socorrer, alcançou favor para nos salvar. O Senhor Jesus de fato tomou o nosso lugar, como está escrito aqui. Deus, o Pai, o fez pecado, ele sendo puro, justo, incontaminado, inculpável, perfeito, Deus o fez pecador, Deus o fez condenado, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, para que nele fôssemos feitos abençoados, vitoriosos. E nesta hora, Deus, eu oro para que no nome de Jesus, Pai, ó Deus, possamos a cada dia viver essa palavra, viver, ó Deus, essa promessa, que não sejamos simplesmente aí, ó Pai, cumpridores de rituais religiosos, ó Deus, mas que possamos a cada dia, Senhor, viver intensamente o Evangelho, a essência do Evangelho, a beleza do Evangelho, e que hoje nós somos em Cristo santificados, guardados, protegidos, abençoados, vitoriosos, aleluia. E acima de tudo ainda, breve estaremos com o Senhor para todo sempre, eternamente, aleluia, amém.
Em nome de Jesus, que Deus abençoe Marley, Deus abençoe, querido, sua vida. Eu quero dizer a todos, tá, que você hoje, tá, hoje você é guardado, você é coberto pela justiça de Cristo. Cristo, o Senhor Jesus, nos cobre completamente e perfeitamente com a sua justiça. Você está coberto com a sua justiça, com a justiça dele. Então não precisa se preocupar, não fique mais, sabe, angustiado com situações, aflito com o futuro, tá? Com a sua vida, porque Cristo já resolveu e já providenciou todas as coisas. Simplesmente olha para ele e continue andando em nome de Jesus. Deus abençoe, tá? Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fica na paz e um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima. Compartilhe com seus amigos aí essa live, mande aí, pega o aviãozinho aí, mande para os seus amigos. E depois lá no canal do YouTube, futuramente estará lá no canal Videira Patrocínio. Deus abençoe, fica na bênção do Senhor.